Olá, queridos internautas. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, no item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos diria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos os quais se pode considerar com razão, como desesperadores, mas não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde. Não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância. Por que ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos, quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida. Não fosse senão 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. E quem irá fazer o esclarecimento da leitura serão os nossos amigos e facilitadores Eurípides Farley e André de Paula. Um bom estudo a todos. Olá, amigos, tudo bem? Uma alegria estar com vocês novamente para mais uma vez aqui estarmos falando acerca do Evangelho, acerca aqui dos conhecimentos que a doutrina espírita nos coloca, para assim vivenciando cada vez mais, nos modificando através das nossas ações e atitudes. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, independentemente do momento que você nos assiste, pois os nossos estudos ainda estão sendo gravados, disponibilizados aí pelas redes sociais, devido ainda a esta questão da pandemia, não estar podendo aqui na casa receber a todos conforme gostaríamos. Então, é sempre uma alegria estar com todos. Boa tarde, André. Possamos juntos aqui mais uma vez contribuir com este estudo, hoje falando, conforme a leitura aí colocou, sobre, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 28 do capítulo 5, falando aqui sobre um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador, e está perguntando se é permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim. Isso vai nos levar a pensar sobre a questão do suicídio e também sobre a questão da eutanásia, que são duas situações em que a pessoa às vezes se encontra em desesperador sistema, vamos colocar assim, de si mesmo, na condição ao qual se encontra, e ela, pelo suicídio, acha que tem o direito de aniquilar com a sua vida, que vai acabar com tudo, e também na questão da eutanásia, que vai
achar que a pessoa se encontra num leito hospitalar, por exemplo, e que os médicos ou alguém, um parente, qualquer pessoa que seja, tem o direito de ir lá e desligar aquela pessoa, achando que de fato está aniquilando com a vida, com o sofrimento daquela pessoa. Então, André, nós vamos conversar um pouco sobre esta questão da eutanásia, também do suicídio, sobre tantas outras questões que envolvem a depressão também, nos casos aqui, que às vezes a pessoa está passando por tantos sofrimentos, principalmente nesse momento em que nos encontramos hoje na sociedade, mundialmente falando, não é só nós aqui da nossa cidade, não é só nós aqui do nosso estado, nem do nosso país, é o mundo todo, devido a esta questão que a pandemia nos apresenta hoje. Como podemos nos comportar melhores e compreender melhor de que forma podemos, assim, nos auxiliando uns aos outros para irmos caminhando, fortalecendo-nos através do Evangelho que Jesus nos traz como leme para que todos possamos prosseguir. Então, André, palavra toda sua. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Eurípides. Boa tarde, os amigos internautas que nos acompanham aqui, os amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, que já têm acompanhado a todas as transmissões, como o Eurípides bem falou. Infelizmente, felizmente, não sabemos ainda, o tempo vai nos mostrar, devido a essa necessidade do afastamento social, por enquanto estarmos interagindo apenas através desse canal virtual, né, que a internet nos proporciona, que graças a Deus ainda podemos contar com ele, não é mesmo? E realmente, a reflexão, né, desse momento, ela é importante, visto o momento angustioso que toda a sociedade tem vivido, cada um conseguindo enfrentar suas próprias dificuldades, da sua forma de entendimento de vida, né? Muitas convulsões sociais se levantam nesse momento. É importante que a gente se mantenha tranquilo, sereno, na certeza absoluta que um Pai, que um Deus, que um diretor espiritual está na frente de todo esse momento, dirigindo essa barca, esse nosso planeta, dentro de uma programação extremamente bem dirigida, para que a gente não se entregue ao desespero, nem muito menos ao desânimo, enxergando as situações da vida somente sobre um prisma materialista, porque é isso que a leitura de hoje, ela vem, né, nos lembrar, porque o próprio São Luís aqui, ele fala, para o materialista que apenas vê o corpo e nenhuma conta tem da alma, ainda pode realmente tomar algumas decisões, iniciativas insensatas. Mas para o espírita que conhece a realidade da espiritualidade, da sobrevivência da alma, não podemos nos entregar aos mesmos padrões comportamentais que temos visto nossos irmãos se entregando ao desequilíbrio, ao desespero, ao desânimo, às controvérsias, às lutas parcialistas, né? Então é isso aí. O tema já é bem específico. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E aí, meu amigo, o que você conseguiu compreender da lição hoje? Bom, André, o capítulo aqui, Bem-aventurados os aflitos, vai nos trazer justamente nesse item 28, acerca das provas voluntárias e o verdadeiro silício, né? Então, está falando sobre as provas voluntárias e o verdadeiro silício.
Só para a gente entender um pouco, já deve ter sido falado nos estudos anteriores que estão aí na rede, gravados com outros amigos aqui, que falaram do item 26 e também do 27. Só para a gente reforçar um pouco, a palavra silício refere-se ao cinto ou cordão de crina ou de arame fino colocado sobre a pele para mortificação e penitência. Ou seja, às vezes a pessoa fala, é um silício, né? Passar por uma penitência para poder suportar certas provas colocadas, ou ele mesmo se coloca nessa condição, né? Às vezes, por exemplo, vou pagar uma penitência, vou sair aqui ajoelhado, daqui até na Nossa Senhora de Fátima, ali em Nova Serrana, né, André? Então, às vezes a pessoa se coloca nessa condição. Então, nesse caso, anteriormente, no passado, era muito isso. Então, cinto eriçado de cerdas ou correntes de ferro, cheio de pontas, com que os penitentes cingiam o corpo diretamente sobre a pele, muito usado no passado para apagar pecados ou afugentar tentações. Então, às vezes, a pessoa se colocava em certas provações para, por exemplo, no período aí da quaresma. Eu vou evitar comer isso ou beber aquilo, então eu vou me fazer tal penitência. Então, analisando tudo isso, se a gente for entender o processo evolutivo para que todos possamos caminhar melhor e mais seguramente, conforme o Evangelho nos coloca, porque o silício no passado, hoje a gente vai pensar nas questões do sacrifício. Que sacrifícios, né, André, estamos fazendo para, assim, vivenciar as provas que nos chegam e aquilo que nós mesmos vamos angariando para nós ao longo da nossa caminhada. Então, silício hoje podemos significar sacrifícios, como renunciar em favor de outros, perdoar 70 vezes 7, fazer bem a quem faz o mal e outros mais sacrifícios, que além de beneficiar outras pessoas, elevam quem se esforça para tal, visando seu próprio aperfeiçoamento. Então, aqui, André, nós vamos voltar aqui na questão onde se pergunta, o homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Então, se a gente for pensar na caridade, na fraternidade, na solidariedade, se a pessoa se encontra em totais sofrimentos, qual é o nosso papel diante de uma pessoa hoje em sofrimento? Auxiliá-la, ampará-la, acolhê-la, consolá-la de várias formas para que assim nós possamos ajudar essa pessoa a caminhar. Ou seja, você vê uma pessoa num viaduto ali a ponto de cometer um suicídio. Você vai chegar lá e vai incentivar aquela pessoa a cometer esse atrito? Né, André? Ao contrário, nós temos que ter, ou seja, perante Jesus, ou seja, o que Jesus nos coloca aqui nessa condição, porque às vezes você é o intercessor para poder chegar e evitar aquilo, salvar aquela pessoa, ou seja, dar um novo horizonte, um novo olhar para a vida para aquela pessoa. Então, não cabe, perante o que a doutrina espírita nos coloca, em momento algum, a pessoa em estado agonizante ou sofrimento profundo, depressão, nós vamos colocar esse julgar mais uma parte de terra, né, André? Cabe a nós fazer todos os recursos possíveis para auxiliá-la no que for melhor e que for possível. Então, se a gente for entender um pouco com relação à pergunta aqui dessa leitura, um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos, sabe que seu estado está desesperador. A pessoa está desesperada, a ponto, perdeu o emprego, perdeu um ente querido, a pessoa abandonou ela no casamento e coisa e tal, tantas situações que vão nos colocar nesse estado agonizante de sofrimento mesmo, né? O problema atual hoje que a sociedade passa, que o mundo passa em relação a essa pandemia, nós não temos tantas certezas assim em relação ao comércio, em relação ao emprego, em relação a nada, né, André? Está tudo muito assim. Então, desesperador mas a gente tem que ter nesse momento o que? A serenidade, a calma, a perseverança, conforme Jesus traz para nós, através do Evangelho, através desse passo a passo, desse caminho, como nós vamos vivenciar, ou seja, crescer em relação a tudo isso. Então, o que a pandemia traz que nós possamos absorver para crescer com isso e nos modificar? Dessa forma, nós vamos pensar em relação à dor, ao sofrimento. O que o sofrimento está nos mostrando? Que há algo que precisa ser modificado. Ou seja, quando a ferida está doendo, precisamos pensar no remédio, na solução, né? Então, aqui fala, é permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia? Será que nós podemos ir lá e a pessoa está querendo pular do viaduto e ao invés de eu chegar lá e acolher ela, vou empurrar ela então? Seria a mesma situação, né, André? A gente pensar nesse sentido. A mesma coisa que a gente pode levar em relação à questão da eutanásia. A
pessoa se encontra em estado agonizante, ou seja, os médicos já não tem mais o que fazer, né, André? A questão é essa, não tem mais o que fazer para essa pessoa. Aí chama os familiares, conversa, mostra a situação, fala, ó, o que vocês vão fazer? Não há mais o que fazer, não tem mais sinais de vida. E aí, os familiares vêm, mas é o meu pai querido, é a minha mãe querida, é o meu avô querido, é o meu irmão querido. Você vai desligar os aparelhos? Você vai tomar essa iniciativa de chegar lá e aniquilar com a vida, conforme está falando aqui? Então, a eutanásia leva o sofredor, ou seja, os familiares, o médico, os assistentes, à falsa noção de piedade, de caridade, de amor. Mas se fosse ele por mim, que ele faria? Será que a gente vai pensar que isso é caridade, que isso é amor? Vamos lembrar, é importante compreender, então, conforme a doutrina nos coloca, o Espiritismo nos traz bem claro a respeito disso, que é importante entender que o sofrimento no final da vida na Terra, seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas ou progredindo através do sacrifício. Em mundos de provas e expiações como aqui o nosso mundo, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final, na qual o espírito comprova pela paciência, pela resignação e pela fé, o proveito de toda uma existência. Ou seja, então a doutrina espírita nos traz, reforçando a todos nós isso, que nós não temos esse direito. Lá na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, no capítulo onde fala desgosto da vida, suicídio, a pergunta é essa: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? A pergunta é a seguinte: o louco que se mata não sabe o que faz. Muitas das vezes a pessoa nesse estado de sofrimento acha que vai resolver seus problemas tudo aniquilando contra a sua própria vida. Até mesmo na questão da eutanásia, aquele familiar acha que desligando os aparelhos vai resolver o problema daquela pessoa que se encontra naquele corpo. Vão resolver, está muito em sofrimento, não vai ter mais jeito, vamos acabar com isso, esse sofrimento dele. Não é, né, André? Não é bem assim. Bom, o capítulo 5, né, ele fala justamente das bem-aventuranças e vem falar da bem-aventurados aflitos. Quando Jesus promove as bem-aventuranças, ele vem criar um novo paradigma no mundo do que seja as provações que o ser humano enfrenta aqui na Terra. Quando ele fala, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, eu vou pegar aqui só para ficar mais ilustrativo. Quando ele fala aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino do céu. Então Jesus vem instaurar um novo paradigma no mundo daquelas pessoas que passam por privações, por provações e por dificuldades, seja elas de qual monta. Porque até então, aqueles que passavam por qualquer tipo de privações ou por contrariedades e desgostos da vida, vicissitudes, eram considerados como os verdadeiros desgraçados, ou seja, eles não tinham a graça de Deus. E Jesus vem colocar justamente o contrário, que as provas da vida é uma bondade que Deus permite na vida de cada um de nós para que a gente possa crescer. Assim como as provas da escola, elas atestam a capacidade de crescimento do aluno. E aí, nesse capítulo, nesse item 28, porque se fala que o sofrimento às vezes é uma bênção para o crescimento da pessoa, vem logo uma dúvida cruel quando se fala de caridade.
É lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Porque nesse momento, milhares de pessoas estão vivendo esse drama, de parentes acamados, sem esperança nenhuma de retomarem ou de recobrarem a sua saúde física, a sua saúde material. E aí, é lícito você desligar, igual o Eurípides falou, os aparelhos? É lícito? Você estaria nesse momento diminuindo a dor daquela pessoa? Essa que é a questão, né? E aí São Luís vem fazer uma reflexão, porque ele não fala para você assim, porque em lugar nenhum na doutrina espírita, na verdade, não fala assim, faça isso ou faça aquilo. Mas a doutrina espírita, ela está aí justamente para possibilitar um amadurecimento de reflexões em nossa mente. E São Luís vem falar assim: quem vos daria o direito de prejugar os desígnios de Deus? Porque às vezes aquela criatura está ali no leito, aparentemente sem nenhuma reação física, que a gente fala vegetando, mas o espírito está ali, refletindo, reavaliando, repensando toda a sua trajetória espiritual. Isso aí é colocado em vários livros que tem aí, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, tem muitos livros que vêm fazer essas colocações para a gente das coisas que acontecem no plano espiritual. E eu tive uma experiência que eu me permito aqui, pedir licença a vocês a relatar. Minha mãe, antes de desencarnar, ela passou por um processo, né, ela teve Alzheimer, aí quando ela parou de deglutir, né, precisou estar se alimentando por sonda, foi necessário fazer uma intervenção para colocar a sonda para ela se alimentar. E nesse procedimento, ela teve um ferimento na traqueia, teve que ser encaminhada para o CTI para uns cuidados maiores. E numa das visitas que nós fizemos para ela no CTI, quem teve ou já conheceu, teve contato com a pessoa de Alzheimer, num estágio mais avançado, porque eu estou falando de 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, vai perceber que onde o tratamento já não era tão eficaz quanto hoje. Então, minha mãe já não conhecia ninguém e ela parou até mesmo ela esqueceu como mastigar e engolir comida. Então, ela nem via, gente. Mas lá nos leitos CTI, um dia que eu fui visitar, ela cobrou a visão no olhar, olhou para mim, minha esposa, nós fomos visitá-la, tentou falar algo que não conseguiu, né, e voltou para o estado dela. E eu falo isso, eu estou contando isso porque eu lembro dessa fala, por causa dessa fala de São Luís, qual daquele que não volta, né, tem uma parte aqui que ele fala aqui, ó, e retoma a consciência no momento final para fazer um grande amadurecimento, né? Então, às vezes a gente pensa que vai poupar daquela pessoa um sofrimento, mas às vezes você vai interromper um processo que Deus colocou como aperfeiçoamento para eles, para aquele espírito que está ali. E aí a gente fala até mais, não é só para aquele espírito, é para toda aquela família que está envolvida naquele processo. Porque às vezes a gente pensa que é só para o doente, mas não é. É um processo para crescimento de todos que estão envolvidos naquela problemática. Quer dizer que todos vão crescer? Talvez sim, talvez não. E às vezes,
quando Santo Agostinho, São Luís não coloca isso aqui, mas muitas vezes o nosso pensamento de diminuir o sofrimento daquele que está ali, às vezes não é o sofrimento dele que nós estamos querendo diminuir. Às vezes é o nosso próprio sofrimento, de estar tendo que ter uma rotina hospitalar, uma rotina de cuidados, e aí a lista é infinita. Justamente, André, eu queria até mencionar um pouco isso, já que você colocou, porque muitas das vezes a pessoa se encontra acamada numa situação como essa que você colocou, e a pessoa está desgastada emocionalmente, está desgastada fisicamente, a rotina dela modifica totalmente por esses cuidados todos para com essa pessoa. Então, ela acaba entregando os pontos, mesmo com todo o amor, mesmo com toda a benevolência que ela tem para com aquela pessoa, mas se acha que está fazendo um bem para aquela pessoa, né? O André colocou muito bem, a pessoa, ela está naquela condição, é como estar em coma, né, André? No estado de coma. Mas o espírito está ali, naquele corpo. Lúcido, né? Lúcido. Se a gente for pensar esse estado de coma, pode ser até mesmo um estado de desdobramento, né? Se a gente analisar desta forma. A pessoa está dormindo, mas está dormindo o corpo físico, porque o espírito não dorme. Então, o espírito, ele está, sim. Então, os espíritos, os amigos espirituais, Deus, nosso Pai, Jesus, você acha que se aquela pessoa não tivesse a necessidade de estar passando por aquele momento de sofrimento físico, se fosse por mérito, uma questão de Deus ali, já tinha sido desligado, né, André? Então, não há essa questão de nós acharmos que nós vamos interceder por aquela pessoa fazendo um bem para ela. Vamos analisar aqui, que na Terra, como nos ensina o Espiritismo, em geral, as expiações e as provas são consequências de nossas ações negativas do passado próximo e também remoto, ou seja, atual, das nossas ações, nossas escolhas, nossos comportamentos, nossas atitudes que nos levaram a tais situações. Então, sendo o objetivo delas existirem, ou seja, o desenvolvimento da inteligência na busca dos meios de vencê-las. Objetivam também o desenvolvimento das qualificações superiores do espírito imortal no exercício da confiança em Deus, ou seja, a fé em si próprio, nos outros, na resignação, na paciência, em vivê-las, superá-las no bem e pelo bem e o bem de todos, sendo elas efeitos justos de atitudes e comportamentos contrários às leis divinas, que provocam dores, sofrimentos, perturbações. As provas e expiações estão corretas no seu conteúdo, na medida do necessário para serem suportadas e superadas. A cada um segundo as suas obras, já dizia Jesus, ou seja, para que possamos pensar, porque o correto é procurar não aumentar as provas ou as situações para ninguém, porque se a gente pensar nessa pessoa ali, não está morto, né, André? Não morreu o espírito. O corpo pode estar numa condição que não tem mais condições de se levantar ali para caminhar novamente. Sim, mas vamos ter a resignação, a benevolência, a fé, a coragem, a perseverança para continuarmos nos esforçando para auxiliar aquela pessoa de todas as formas. Porque se a gente pensar ao contrário, será que aquela pessoa iria vir aqui nos desligar? Ou ela iria fazer todos os esforços possíveis para nos auxiliar, para que nós possamos continuar ali conectados com a vida? Porque, conforme nos traz a doutrina espírita, através dessa questão do suicídio, através dessa questão da eutanásia, é um erro, é um equívoco da nossa parte pensar que estaríamos resolvendo nossos conflitos, nossos problemas. Então, as expiações e as provações têm por fim, na sua vivência, provocar o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos causados. O André colocou ali muito bem, o espírito está acordado, quem está dormindo é o corpo, ou seja, o espírito está ali pensando nas situações, está sendo acompanhado pelos amigos espirituais, pelos seus mentores espirituais, pelo seu anjo, guardião, o seu guia espiritual, ou seja, está uma legião de amigos auxiliando ele, intercedendo por ele, mostrando para ele a fé, a confiança e tudo. Então, cabe a nós também, conforme Jesus colocou, quem tem olhos de ver, veja, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, analisar no fundo o que seria melhor, né? Permanecermos cautelosos, colaborando,
consolando, auxiliando, levando a palavra amiga, levando o incentivo, tentando modificar essa paisagem que essa pessoa se encontra, ou seja, modificar tudo isso através de boas ações, boas atitudes, bons comportamentos. Emmanuel, no livro O Consolador, tem uma pergunta que ele fala sobre esta questão, na pergunta 106, sobre a questão da condenação à eutanásia, André. Então ele pergunta, Chico assim pergunta a Emmanuel, a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Ou seja, a pessoa se encontra numa moléstia, numa doença incurável. A eutanásia ela é um bem nesses casos? E aí Emmanuel diz assim, que o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ou seja, em hipótese alguma, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja, ou seja, de achar que você está fazendo um bem para aquela pessoa. Uma medida assim que você acha que está fazendo um bem, eu vou fazer um bem para ele, então eu vou desligar isso aqui. E Emmanuel coloca assim, que a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Né, André? Então, esse momento de agonia, esse momento de sofrimento, é essa válvula de escape, conforme Emmanuel coloca, ou seja, essa oportunidade de aperfeiçoamento, de crescimento da pessoa através do arrependimento, desse próprio instante em mentalizando, vamos pôr assim, né, André, com seus pensamentos, perdoando as ofensas que praticou há tantos, se perdoando, em prece, orando para aqueles que, às vezes, pelo caminho houve dissidências, ou seja, né, André, situações de aborrecimento, como acontece com todos nós. Às vezes a pessoa ainda traz rancor, traz raiva, traz mágoas em seu íntimo, e aquele momento pode ser esse momento da pessoa poder se recuperar de tudo isso. Então, Emmanuel coloca assim, que além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, conforme na leitura de hoje, trazendo para nós, às vezes a gente vai pensar no lado material, aquele corpo que está se definhando e tal, não tem mais jeito, não tem mais possibilidade, não vão resolver logo isso. Mas a gente tem que pensar enquanto espírito imortal, enquanto ser em processo evolutivo de crescimento, que aquela oportunidade de estarmos naquele momento de angústia na cama, em sofrimento, é um processo para que todos possamos pensar a longo prazo de crescimento. André Luiz tem uma leitura interessante no capítulo 7 do livro Sexo e Destino, que através do Chico, André Luiz traz assim para nós. É uma leitura assim, até dá uma certa página, André. Você quer mais algum comentário? Aí eu vou fazer essa leitura, depois você acrescenta, pode ser? Bem prática, que ele coloca assim: felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia. Afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Ou seja, às vezes você está passando por um leito de hospital de alguém, você acha que aquela pessoa está sofrendo, né, André? E às vezes aquele sofrimento é o mal necessário no sentido. Ou seja, é o bem que aquela pessoa está merecendo naquele momento. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais, por agora, o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se não vos sentes capacitados a oferecer-lhe uma frase de consolação ou de socorro, de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhes fulgura do além. Companheiros do mundo,
que ainda trazeis a visão limitada aos arcabouços da carne. Por amor aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vos chegareis. Que bonito, né, André? Então, olha só, André Luiz vem com uma poesia, um poema, né? Vem falar de forma brilhante o que nós aqui estamos falando sobre a questão de entender o processo daquela pessoa que se encontra em sofrimento, que se encontra num leito, numa situação agonizante. Ele vem nos mostrar que existe vida além daquilo ali, ou seja, que ali não é só uma carne que vai morrer, existe o espírito conectado ainda àqueles momentos finais da sua existência, que precisa daqueles momentos para esse arrependimento, para essa questão de reaver, conforme Santo Agostinho também nos traz no livro dos Espíritos, na pergunta 919, o autoconhecimento, o analisar suas atitudes, porque ele pode estar ali analisando por que não fez tanta coisa diferente, às vezes está numa situação agonizante porque foi questões que ele mesmo provocou para ele mesmo, né, André? Está num carro aceleradamente aí pela rodovia e bate e entra numa situação como essa, né, André? Está numa situação ao qual, ao longo da sua existência, foi angariando situações para si. Conforme Jesus coloca, foi enchendo o seu fardo de dificuldades, de problemas e situações que hoje precisa se resolver. E conforme Emmanuel traz, no leito de morte, ele traz uma questão muito bem sobre isso, não é hora de chorar o leite derramado, é hora de repensar as atitudes, os equívocos e refazer o seu destino, ou seja, o seu caminho, né, André? Talvez alguns dos amigos que estejam nos ouvindo ou que ainda vão nos ouvir e que estejam passando por esse tipo de provação, às vezes, como o Eurípides falou, já extenuado, já cansado, pela própria demanda que todo esse tipo de provação impõe para a gente, visto que muitas vezes, como eu disse, essa situação é para proporcionar, às vezes, um amadurecimento, e que no momento daquela situação, causa muito mais um conflito familiar do que realmente a verdadeira união que deveria proporcionar. Às vezes você vai estar nos ouvindo e passando por isso, poderia até nos julgar falando assim, mas é muito fácil falar uma vez que não está vivenciando. E realmente, a gente aqui não teria a mínima condição de falar assim, eu entendo o que você está passando. Porque só quando a gente está passando por uma prova dolorosa, é que a gente consegue dimensionar o tamanho daquela situação. Mas eu venho aqui falar, nós estamos aqui para falar, do que a doutrina espírita proporciona de visão do que seja realmente a vida, tentando aclarar ou expandir o nosso horizonte espiritual. Por mais difícil que possa estar sendo essa situação para você, que você possa perceber que existe um Pai. Eu ainda estava fazendo o estudo aqui mais cedo com a Kelly, que o Deus ama aquela criatura e ama você muito mais do que você ama aquela criatura. E nesse momento de dificuldade que você possa estar passando, lembre-se que Ele está lá te amando. Às vezes é difícil. Aí busque ajuda.
Busque ajuda onde você realmente possa encontrar. Porque às vezes, aquelas pessoas que estão no nosso entorno, porque é muito comum acontecer, igual eu estou falando, em famílias que estão vivenciando essa situação, a própria família toda estar desequilibrada, causar um distúrbio, causar um mal-estar entre os parentes, né? E aí acaba sobrando a tarefa mais para uns do que para os outros, e às vezes a pessoa se sente cada vez mais esgotada, né? E fala, mas eu não estou mais dando conta. Busque ajuda espiritual. Se você é católico, está nos ouvindo, vai lá, conversa com o padre. Você é evangélico, converse com o seu pastor, converse com Deus, converse com Jesus. Porque foi Jesus quem falou, vinde a mim todos vós que estão cansados e afadigados, que eu vos aliviarei. Não é só uma frase de efeito. Às vezes é necessário a gente falar com Jesus, sim, falar assim, ô Jesus, me apoia aqui porque agora ficou difícil. Porque às vezes a gente pensa que a prece são um conjunto de palavras bem articuladas, que pode ser, mas às vezes é um simples, me ajuda aqui, Senhor. Igual uma amiga nossa que já partiu para o plano espiritual, né? A nossa querida Janine, às vezes conversando com ela também enfrentou um câncer e tal. Aí às vezes ela mesma falava assim, ô meu Senhor, se o Senhor está querendo me ensinar uma coisa, com tudo isso que eu estou vivenciando, desenha para mim aqui, porque está difícil de entender. E às vezes, no momento da turbulência, a gente não consegue ver. Mas tudo tem uma providência divina. Entregue a Deus as suas angústias, mas procure a ajuda dos homens também. Procure um seu núcleo religioso. Se você não é religioso, procure uma religiosidade, porque religiosidade é diferente de religião. Religião, no seu sentido mais amplo, é a nossa religação com esse ser maior, nós chamamos de Deus, né? Mas, para que a gente consiga perceber que por detrás de toda uma aparente desordem, existe uma ordem muito bem articulada no universo, no porquê da sua vida, da minha vida e da de todos nós. Não sei como é que está nosso tempo, mas creio que ainda tem um pouco. Tem uma passagem muito boa aqui, André, que o Manuel Filomeno de Miranda traz para nós em relação a essa questão da eutanásia, através do Divaldo Pereira Franco, no livro Temas da Vida e da Morte. Ele traz aqui falando sobre um pouco dessa questão, que antes de pensar em si, aquele que fica, se realmente ama, pense em quem segue e ajude-o a fim de que mais rapidamente possa tê-lo de volta para o convívio espiritual e desse modo se prepare, por sua vez, para a própria viagem que em breve ocorrerá, quando se reunirá a esse afeto, então sem mais angústia nem adeus, né? Então, olha só, a gente tem que pensar enquanto espírito, não enquanto carne, corpo físico, porque aquele que se encontra ali em estado dessa condição, está o corpo, não o espírito. O espírito, para ele, é aquele momento de resgate, ou seja, de aprimoramento, vamos colocar assim, de despertamento também, que ele está passando por esse processo, mas está, conforme nos traz a doutrina espírita, através de André Luiz também, ele traz falando que o corpo é o mata-borrão, né, André? Então, olha só, a oportunidade de melhorar, aqueles últimos instantes ali. Então, tudo isso para a gente repensar muito bem. E tem uma história também que conta, que através do nosso companheiro Adelino,
numa das histórias do Chico, que conta também que o Chico estava sempre visitando um rapaz ali, auxiliando ele. E o médico vem perguntar para o Chico se era viável cometer, mesmo naquele caso, se não poderia realmente cometer a eutanásia. E Chico disse que não era viável. E aí ele explica o motivo. Chico já tinha, né, condição de perceber tudo ao seu redor em relação àquela pessoa. Então, o Chico disse o seguinte, que aquele momento para aquele rapaz era justamente o momento por causa da questão das vidas passadas dele, que ele mesmo causou para si. Então, ele era uma pessoa que aniquilou várias vidas, André. E aí o Chico fala que o melhor para ele era permanecer naquele corpo daquele jeito, porque se eles cometessem a eutanásia, estaria liberando ele para os seus algozes, ou seja, para os obsessores, por aqueles que o perseguiam, ou seja, ele acabaria voltando mais rápido para os braços dele. Então, ele coloca assim para nós, que olha só, o médico pergunta assim para o Chico, e como ele resgatará de seus crimes, inquiriu o médico, perguntando para o Chico nessa questão. E aí Chico diz assim que o irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. Olha só, o tempo para todos nós é esse processo evolutivo, através das vidas sucessivas que aqui estamos tendo em voltar na carne para resgatar esses equívocos do passado e não cometer mais. Porque conforme Jesus coloca para a mulher pecadora, no momento vá e não peques mais, ele está nos dando essa, vamos dizer assim, essa ordem. Poxa vida, acorda para a realidade. Vá, não cometa mais equívocos e melhore na sua caminhada, né, André? Seria mais ou menos dizer nesse sentido. Então, para a gente acordar de vez para a realidade e pensar de fato, não vamos continuar com esses pensamentos de achar que aniquilando a própria existência ou cometendo algo nesse sentido de pensar que desfazer da vida do outro, a gente vai estar resolvendo os problemas. Não, estaremos angariando mais compromissos ao longo da nossa existência. Então, conforme aqui coloca para nós, Deus nos dá, costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. A eutanásia seria uma violência contra esse espírito, contra seus familiares, contra si próprio. Porque depois você vai ficar se corroendo. Por que eu autorizei desligar? Por que eu autorizei isso? Não poderia ter feito isso. Você também vai se martirizar com isso, e isso pode causar obsessão, pode causar um sofrimento profundo, você pode entrar em estado complicado nesse sentido, e às vezes causar até um próprio suicídio por ter feito esse mal contra o outro, né? Então, não é um bem que a gente faz nesse sentido. Vamos pensar no sentido que a vida ela é para ser vivida, só a Deus cabe esse direito de, vamos dizer assim, de a ter contra a nossa vida. Então, se aquela pessoa ainda está ligada àquele corpo, porque ela ainda precisa desses últimos instantes, tem a ver com o seu processo evolutivo, tem a ver com a questão que ela precisa ainda colocar em prática da benevolência, da serenidade, da paciência e tudo mais que nós precisamos rever e repensar ao longo da nossa caminhada. Até porque, quando falamos em tempo, né, a gente não sabe realmente o valor do tempo, né? Então, a gente imagina que 5 anos seja muito tempo para o sofrimento. Às vezes, a gente imagina que 10 anos é muito tempo. Sei lá, 20 anos. Mas eu não me lembro bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz essa comparação. O que é uma vida, ainda que a sua vida dure 80 anos de provas difíceis, frente a uma eternidade? E muitas vezes, nós mesmos é que pedimos aquele gênero de provações. Nós já sabíamos que teríamos que enfrentar aquilo. Nós pedimos e Deus muitas vezes nos permite como um acréscimo de bondade, porque a gente, é como se fosse assim, você tem uma dívida lá na loja lá, não conseguiu pagar por qualquer motivo, seu nome sujou.
E aí foi cobrando juro em cima de juro, em cima de juro, em cima de juros. E a hora que você se assusta, sua conta está impagável, né? Aí, de repente, o comércio faz uma promoção lá e fala assim: pague suas dívidas parceladas em 12 vezes, sem juros e sem multa. Você não vai esforçar, até às vezes o seu prazer de comer uma pizza final de semana, um lanche mais rebuscado, para poder pagar e limpar seu nome? E é assim que é a vida. Às vezes, uma dificuldade dessa aqui é uma oportunidade da gente, não é pagar, porque você não paga a dívida, mas é de você expiar suas faltas passadas e aprender com aquela dor, que a dor que dói em mim, dói no outro. E aí você começa a valorizar a dor do outro e aprende de uma forma tão viva dentro de você, que você nunca mais vai querer infligir dor e sofrimento no outro. Então, às vezes, é assim a vida. E às vezes a gente acha que realmente, quando você está no meio da provação, eu entendo que é difícil, porque é difícil, mas que a gente possa se resguardar, se cobrir com essa mensagem do Cristo, porque quem já consegue, às vezes não trazer no coração, porque isso é um processo, a fé é um processo, mas que você se cobre, busca, ainda que seja intelectualmente entender essa mensagem, você consegue vencer de uma forma menos dolorosa, eu diria assim. Então fica a nossa reflexão para todos vocês, amigos internautas. Espero que com a nossa reflexão, nós possamos aliviar um pouquinho das suas angústias, esclarecer um pouquinho das suas dúvidas, né? E que vocês consigam ver na nossa fala somente realmente essa busca de poder ajudar de alguma forma a refletir nesse tema que é tão importante para todos nós, a resignação. Uma boa noite, dia, tarde, para todos aqueles que nos assistem a qualquer momento do dia ou da noite. Fiquem com Deus. Muito bem, André. Então, agradecemos mais uma vez a participação de todos que nos assistem, qualquer momento, da tarde, do dia, da noite. Enfim, que Jesus os abençoe a todos. Estejam sempre aqui buscando, através desses momentos de estudo, refletir, para que possamos caminhar seguindo conforme Jesus nos orientou, né? Fazei ao outro o que se quer para si mesmo. Assim, nós estaremos sempre com a razão nesse sentido da verdade absoluta, né, André? Porque se a gente pensar naquilo que a gente quer para nós, não faça ao outro o que se quer nesse sentido. Ou seja, querer fazer o outro sofrer uma coisa, pense primeiro se você gostaria desse sofrimento. Então, que Jesus abençoe a todos, fortaleça-os nas suas dificuldades, mostrando sempre a luz do caminho a seguir. Estejam em paz.